Isso é uma passagem interessante que dá para que a gente possa, serve para que meditemos a propósito da grandeza e da acuidade que o Pai tem para cada um de nós ainda, espíritos em evolução. Sabido é que cada um de nós para cá viemos, não a passeio, não fazendo turismo, mas cumprindo uma determinação sideral. E quando estávamos do lado de lá, fomos chamados a oportunizar a vinda para o planeta Terra, um planeta que ainda, segundo esta categoria, está entre provas e expiações, e cada um é levado e chamado a ir a um lugar onde esteja em consonância a sua capacidade, as suas obras, aquilo com a qual ele se identifica. A gente sabe que gostaríamos todos de fazer uma ascensão para Deus lá do zero e nos tornar arcanjos, anjos, espíritos protetores. Mas o nosso querido, eu quero lembrar, o querido Altamiro dizia que a evolução não dá saltos. Para o nosso próprio bem. Deus sabe tudo, nos conhece sobejamente. E ele, quando dizia, na sua simplicidade, que a evolução não dá salto, ele estava querendo dizer que, se somos pedra, ainda haveremos de nos esmerar, embaralhar, torcer como pedra. Num instante, um pouco adiante, seremos espíritos bem rudezinhos, e daí a escala ascensional até tornarmos os anjos. E cada um de nós, mesmo aqui no plano dos encarnados, quando nós aqui chegamos, crianças, neném, bebês, nós temos berços, um quadradinho lá, um pouquinho, crescemos um pouquinho mais, vamos para um quadradinho, um círculozinho, que é para uma criança daquele tamanho. E assim por diante, até o dia em que nós batemos asas, saímos da casa dos nossos pais e vamos formar o nosso ninho. São processos do próprio sistema evolutivo de cada um de nós. Por isso é que aqui Kardec tenta de alguma maneira falar para nós que existem diferentes categorias de mundos habitados, mundos que possam estar em consonância com a vibração espiritual de cada um, com a evolução de cada um. Imagina nós, toscos como somos, se tivéssemos, se caíssemos de paraquedas no mundo celeste, cuja missão é só entre bons, só entre com aqueles a quem já não devem mais nada, aprenderam de tudo, sabem tudo, dominam tudo, e nós, com a nossa ignorância, com o nosso egoísmo, com o nosso pouco conhecimento, o que seríamos lá? Não serviríamos nem para ser, varredor de André Luiz. É bom lembrar que André Luiz chegou no nosso lar todo cheio de: onde é que é o departamento médico aqui? Eu quero trabalhar, eu sou médico. Eu falei: cara, muito bem, peguei sua ficha aqui. E ele foi lavar vômitos, se quisesse, foi amofinar o seu egoísmo, aprender com os mais humildes, e aí então, hoje trabalha, é um grande, nós recebemos aí inúmeras obras desse grande trabalhador, mas isso serve para mostrar para nós que na obra do Pai não há enganos. Chico dizia que nós estamos com a família certa, no lugar certo, no momento certo, passando pelas coisas certas. O estudo, digamos assim, de divisões de mundos conforme escala de espíritos, eu acho que é mais de forma didática e serve para nos mostrar de alguma maneira que não há nenhum esquecimento, nenhuma perseguição. Nós aprendemos, quando estudamos a doutrina, que nós somos resultado daquilo que plantamos. A gente colhe o que planta.
E ao sairmos do plano material para o mundo espiritual, cada um de nós levamos a nossa bagagem. Se merecermos estar em outro plano, com certeza estaremos. Para cá, vem alguns que estão muito além para ajudar, para alavancar, para assessorar, para servir de exemplo para nós que ainda estamos andando um pouquinho mais devagar. Mas essas criaturas escolhem vir para cá. Via de regra, no mundo de provas e expiações, a gente vem por necessidade de evolução. E aí a gente pergunta, né? Diversas categorias de mundos, e a gente fica sempre a pensar, onde é que será que está esse mundo, né? Se a gente for um pouco terraplanista, a gente vai andando, de repente cai no mundo melhorado. Os astronautas esses dias, dessas cápsulas aí tripuladas, saíram da estratosfera, da ionosfera, e começaram a ver a Terra de uma maneira que é realmente emocionante, né? Você imaginar que eu moro ali, ó. Eu moro ali. Aquela coisa maravilhosa, azul, né? Firme num lugar, no firmamento. São imagens realmente que nos levam a pensar na grandeza deste arquiteto que, através das energias e das forças, as coisas estão tudo no seu devido lugar. Né? Não sai o planeta de lá e vem chocar com daqui, com dali. Tudo está no seu lugar. E o mundo, esses mundos habitados, pode perfeitamente estar permeando com o que aqui agora vivemos. Eles estão noutra vibração, noutro tipo de energia. Necessariamente não precisa estar circunscrito a... Tem gente que fala assim, grande parte dos que estão aqui são capelinhos, vieram de capela. Eu acho, eu nunca li coisas sérias a respeito disso. Fico pensando que alguns, por necessidade de dar nomes aos lugares mais adiantados, começam a elucubrar do seu próprio psiquismo. É interessante a gente também imaginar como é que no próprio mundo de provas e expiações nós estamos como que permeados por energias sutis, por elementos que já conseguiram captar um pouco do eu divino que há nele e faz um trabalho maravilhoso em detrimento de outros. Nós podemos também classificar que entre o mundo da Terra, os encarnados, existem lugares melhores para viver do que outros. E como é que é feito a escala daqueles que vão nascer num país mais civilizado, onde as riquezas são melhores distribuídas, onde o egoísmo já deu lugar à lei e a lei prevalece para todos, onde a riqueza entre a distância do menor para o maior não ultrapassa 5, 10 vezes. No próprio planeta de provas e expiações já há alguns lugares que se destoam. Quem é que nasce lá? São privilegiados? Nós sabemos que não há privilégio. Nós estamos então imersos aqui no mundo de provas e expiações, na Terra, no Brasil, e o Brasil, né, passa por momentos turbulentos, de turbulência tamanha, fruto de quê? Do egoísmo, da vaidade, do querer acumular. A nossa sociedade não ainda aprendeu a dividir. Eu estava falando com o Adolfo agora há pouco. Quando surge um luminar como em São Paulo, Lancelotti, né, que fala em distribuir, as pessoas condenam. Nós estamos vendo irmãos nossos, para sobreviver, catar lixo de osso, despojos de peixe, e temos, depois da pandemia, alguns se tornaram mais bilionários do que já eram bilionários. Será que o que está errado? Nós ainda temos a pachorra de nos dizermos um país cristão.
Cristo a gente está, quanto do Cristo nós aprendemos e trazemos para as nossas vidas? Quanto do Jesus, homem de Deus, tem falado conosco de maneira que nós entendamos que o que é bom para nós deve também ser bom para o nosso irmão. O que nós merecemos e achamos que somos, que é nos devido, também é devido àquele outro. Então, se falar de mundos habitados, é claro que não é um espaço circunscrito, é algo que está, e eles praticamente, digamos assim, a gente vai falar de, dividiu-se a escala em 5 mundos, né? Mundos primitivos, aonde então está lá os nossos, entre parênteses, silvícolas, aqueles que ainda não entenderam, não conhecem Deus, não têm ainda uma dimensão quântica da sua existência. Aí a gente vem para o mundo de provas e expiações, e aqui aporta Jesus, trazendo um evangelho ad eterno. Ele mesmo dizia: eu vos falo palavras de vida eterna. Então está nos ensinando algo até para os mundos celestes. Mas quantos de nós somos capazes de absorver parte desses ensinamentos? Se ainda estamos prevalecendo nessa corrida em busca das coisas de Mamon, esquecendo das coisas de Deus. Então, regeneração está chegando aí. Dizem que o mundo de regeneração, que é o terceiro na escala, já está permeando conosco no mundo de provas e expiações. Eu particularmente acho que está muito longe. Segundo os cânones espíritas, no ano 3000 nós vamos entrar em regeneração. Ora, nós estamos em 21, para 3000, falta ainda 900 e tarará, né? Quem é bom de matemática, em 979. Ora, em 900 anos, se a ciência evolui a cada 50 anos antigamente, hoje é de 5 em 5, tá? Nós estamos a cada 5 anos dobrando os nossos conhecimentos. Mais 900 anos, muito há de se conhecer, mas quanto do sentir, quanto do conhecer o nosso eu crístico, a parte de Deus que há em cada um de nós, quanto nós estamos exercitando e quanto estamos aprendendo a trabalhar com isso. Ciência está indo aos borbotões. Já vem o 5G aí, a gente vai fazer coisas, né, que a gente nem imagina hoje. Mas e o homem e a parte do Deus que habita em cada um de nós? Quando a gente tem uma passagem bacana no Evangelho, né, que diz que Jesus falando para os seus discípulos, e tinha um deles lá que era meio, é nós mesmo, né, querendo ver para crer, o Tomézão, e falou assim, Jesus disse: olha, vocês precisam fazer muitas coisas para mim, pensando em mim. Aí o Tomé: mas Senhor, quando é que eu vou, né, encontrar com o Senhor todo o tempo, fazer as coisas e tal? E Jesus então dá um ensinamentozinho pequenininho que fala do desprendimento do amor. Ele diz: olha, todas as vezes em que dessedentares deres um copo de água, alguém que bate na tua porta, isso está muito pouco comum, né? Está muita gente morando em apartamento, ninguém pede água mais. Mas todas as vezes que der um copo de água, alguém que tirares a sede de alguém, é a mim que o fazes. Sou eu que estou naquela criatura. E faz sentido, somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, não é? Todas as vezes em que dessedentar, deres um prato de comida para alguém que está com fome, está dando para mim. Eu estou naquela criatura. Todas as vezes que visitares uma viúva, os encarcerados, é a mim que o fazes. Então Jesus transfere, fala para aquele homem incrédulo, que vivia dos fatos, que o DNA de Deus está em todos nós. E quando nós fazemos algo para alguém, algum semelhante nosso,
Nós estamos fazendo para nós mesmos, estamos fazendo para o Cristo. E mais ainda, estamos fazendo para nós. O crescer para Deus é um processo de evolução. Se quisermos sair daqui para regeneração, para os mundos celestes, nós temos que aprender a dividir. Temos que aprender a amar de forma incondicional. Amar os inimigos é algo que ainda está a caminhos luz da nossa evolução. Basta o cara te fechar no sinaleiro ali, você quer correr e fechar ele na frente. Basta alguém falar que seu filho é feio, você quer falar que o filho dele é mais feio ao quadrado. Perdoar a gente não sabe ainda. Perdoar inimigos então? Precisamos, né, fazer todos os dias exercícios para que a gente possa se aproximar, ao menos, do eu que habita em cada um de nós, entendermos o chamamento. A gente costuma dizer, nossa, é tão bom entrar numa casa e respirar esse ar. Parece não, tem elementos trabalhando em cada um de nós, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, porque eles passaram por o que nós estamos passando, e eles nos entendem, sabem do que cada um de nós precisa, para sermos mais perseverantes, para sermos mais dativos, para sermos mais tolerantes, para sermos mais trabalhadores da causa. Quando a gente fala trabalhador da causa, muita gente baixa a cabeça assim, pensando que a gente vai chamar para vir trabalhar no centro. Não é isso não. É da causa do teu crescimento. Todo lugar, em cada esquina, em cada sinaleiro, no teu trabalho, aquele que te procura, você pode servir. De alguma maneira. Mas a gente aprende sempre a fechar o vidro do carro, olhar para o outro lado, dar uma de não é comigo, deixa passar, olha para o outro lado. A gente não está acostumado a servir. E às vezes o que está nos pedindo é tão pouco. Não vai fazer, não vai mover, não vai fazer diferenças para nós. Não? Vamos ler aqui como é que está no livro, isso que eu já falei, e aí a gente vai mais adiante. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que, muito diferentes umas das outras, são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que eles são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Nos mundos inferiores a existência é toda material. Então a gente é como que animal, né? Só dormir, comer, procriar, e aí por aí vai. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Falamos um pouco, um comentário, vamos fazer mais adiante. Nos mundos intermediários, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, e em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais adiantados, dividi-los de modo geral como segue. Aí vem mundos primitivos, as primeiras encarnações, não é? Mundos de expiação e prova, onde o mal ainda predomina ou domina, em grande parte. Isso aqui já está sendo, né, trabalhado, alterado, mudado. A gente sabe que em muitos lugares, né, o mal já não predomina de todo. Tem muita coisa boa sendo feita, mas vez ou outra não precisamos ir longe que a gente vê o mal por aí.
mundos de regeneração nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, no regeneração, vamos imaginar que hoje seja 3001, né? O mundo virou o mundo de regeneração. Nós todos que lá estaremos ou estamos, ainda não aprendemos de todo a ser só amor, só doação. Vamos ter que ainda aprender com aqueles que já estão mais adiantados, como fazer para unir toda essa energia oriunda desse mundo de regeneração. Mas estamos bem adiantados. Estamos longe do que somos hoje. Né? Aí vem mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reinam bem. Esse mundo provavelmente vive permeado com o mundo de regeneração, porque na medida que o bem que eles estão aurindo provavelmente é destas criaturas mais adiantadas que estão lá e estão aqui conosco também, né? Jesus provavelmente é deste mundo, né? Veio aqui à Terra trazendo todo o seu cabedal de amor, toda a sua imantação crística divina, para se espalhar entre nós, para nos ensinar o caminho. E aí, por final, diz o seguinte: o mundo dos espíritos depurados, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova, a razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, no expiação e provas é onde estamos, né? Que é a primeira estação depois de um mundo primitivo. Estamos, alguns de nós, já embarcamos em alguns trens que saíram há mais tempo, já estamos lá na frente, já aprendemos de alguma maneira a sermos menos egoístas, menos maniqueístas, menos querer a coisa só para nós, voltar só para nós, mas ainda tem um caminho longo a percorrer, né? E aí ele vai dizer aqui, vai explicar uma outra coisa que é interessante. Olha. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham ele presos indefinidamente nele. Atravessam todas as fases do progresso que eles cumprem realizar para atingirem a perfeição. Então, quando nós sairmos do regeneração, nós já teremos aprendido todo o processo do amor, do amar. Todo o processo do desprendimento, todo o processo da doação sem exigências, porque a gente ainda está, de alguma maneira, fazendo algumas pequenas doaçõezinhas, mas no fundo, nós estamos doando e cobrando àqueles a quem, às vezes, tem muita gente que dá com a mão direita e mostra com a esquerda, né? Diferente da caridade, mas muitos dão, a mão não enxerga, mas ele cobra da espiritualidade, né? É igual aquele cara que faz uma doação, faz muitas doações na época de Natal, e se a televisão não for lá, né, mostrar que a loja dele é a loja que está doando naquela região, ele não fica satisfeito. Segundo o Evangelho, já recebeu a paga, né? Já recebeu a paga. E outros fazem na surdina, não chama televisão, não chama nada, mas cobra do Espírito. Tá vendo? Tá vendo? Eu falei para você que se você me desse aquilo, eu daria aquilo. Troca. E é muito interessante isso, a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente se pega fazendo isso de vez em quando, né? Você está numa situação assim e tal, aí você pensa, bom, se eu sair dessa, eu vou fazer alguma coisa naquele lugar lá. Mas você já está cobrando antes, né? E aí acontece de às vezes você sair por razões outras, às vezes nem o Espírito ajudou, mas você, quando faz aquela doação, você se lembra lá de trás de cobrar do Espírito, né? Alguns cada um tem o seu, né? O anjo guardião. Outros têm o santo da sua devoção, e aí faz aquela cobrança, ó, São Francisco, viu? Né? Ó, divino Pai eterno, não fui lá em Trindade, você viu, né? Nossa, andei pra caramba, cheguei com os pés doendo, tá bom.
mas eu fui por amor. Será? Não é? Cada um de nós, com a nossa consciência, nós precisamos estar abertos para entender que o que nós devemos de verdade fazer é para o outro que habita em nós. É para o outro que habita em mim. Porque eu sou parte de todo. Quando Jesus disse, eu sou o tronco, vós sois os galhos, eu estou conectado com o Pai. Eu busco da seiva e os distribuo a todos. Então nós todos fazemos parte da mesma árvore. Então quando eu faço para o meu irmão, eu estou fazendo para mim mesmo. O processo é automático. Mas a gente não consegue entender isso porque nós vivemos no mundo do cálculo. A gente está sempre pensando, e cadê a prova? Nós aprendemos na escola desde pequenininho a fazer prova, e aí a gente quer também que na nossa vida espiritual as provas sejam, cada prova vencida tenha um resultado imediato nas nossas vidas. E tem. Só que a gente quer que a espiritualidade nos mostre. Dentro desse processo de mundos, a gente é capaz de entender que eles estão, de alguma maneira, entrelaçados. E eu estava dizendo a vocês, não é? Como é que o Brasil, desse tamanhozão que a gente está, esses 8 milhões e 513 quilômetros quadrados, etc, etc, tem lugares melhores para se viver do que outros. Ter a sorte de ter encarnado, vamos dizer aqui, no Centro-Oeste, nessa Goiânia, com esse clima. Agora está saindo um pouco o calor está meio fora da medida, mas de uma forma geral, aqui se vive muito bem, etc. E tem outros lugares no Brasil, né, difíceis, com muita dificuldade de água, muita dificuldade de solo muito difícil, as pessoas vivem muita dificuldade, muita miséria. Será que essas pessoas escolheram encarnar ali? E a missão que está a nós que estamos aqui, digamos, no bem bom, será que nós nascemos aqui porque somos melhores espíritos? Com certeza não. Cada um de nós está no lugar necessário para que nós avancemos naquilo que a gente ainda não aprendeu. Encarnar é fazer um exercício, é fazer prova daquilo que a gente não conseguiu passar na prova anterior. Cada um de nós estamos sendo testados naquilo que a gente mais tem dificuldade. Ora é meu orgulho, ora é minha vaidade, ora é meu entendimento de que porque nasci nessa família, sou melhor do que outros, eu mereço e estou. A gente escuta muito isso, né? Eu mereço. Isso é meu por direito. Mas a gente não gosta de reconhecer o direito do outro em situação inferior à nossa. Se não houvesse uma Constituição com esse tanto de leis, e mesmo assim o direito do outro ainda é vilipendiado, esquecido, passado para trás, imagina como é que nós vamos viver num mundo de regeneração sem leis. A consciência de cada um é que fará as próprias leis. Então é preciso trabalhar muito isso aqui ainda. Precisamos trabalhar muito ainda. E as casas espíritas, sobretudo os nossos, digamos, campo de trabalho, não é? As nossas oficinas de trabalho, temos função de começar desde a evangelização dos pequeninos, trazê-los, apresentar-lhes uma realidade que nós já conhecemos medianamente. Depois a casa precisa ter trabalhos que nos auxiliem a estar em contato com as minorias que mais sofrem, mais padecem. Nós fazemos maravilhosamente bem o trabalho de assistência espiritual para os espíritos que aqui aportam. Mas os encarnados que estão só sobrando por aí, precisamos ir também lá.
precisamos ter equipes para também trabalhar isso. Estou falando isso porque em todos os lugares por onde eu vou, onde eu passo, eu faço a pergunta de sempre: aqui está precisando de trabalhador em determinados departamentos? E a resposta é uníssona. Todos os departamentos precisam de trabalhador em todas as casas. Então a gente precisa começar a repensar esse espiritismo de Eurípides Barçanufo. Um espiritismo que vai lá de Chico, que vai lá onde está a dor. A gente não pode querer trabalhar só com os nossos irmãos que aportam aqui, encarnados, e aí aqui recebem toda assistência, mas precisamos, as casas precisam, o espiritismo precisa sair de um certo comodismo de casa e ir à luta onde tem dor. Nas creches, nos manicômios, nos asilos, nos nosocômios, debaixo das calçadas, debaixo das pontes. Porque é isso que Jesus fazia. Todo espírita tem que ser meio revolucionário, meio esquerdista. Estava falando isso com Adolfo agora mesmo. Se Jesus estivesse encarnado agora, ele estaria preso aos ferros por aí. Porque ele só andava com prostituta, com desamparado, com tuberculoso, como ele perdoava a mulher adúltera, andava com quem não tinha nada, falava que isso também não vale nada. Esse é que é nosso ídolo. Esse é que é o Jesus que nos ensinou, não é? Independente de dividi-lo ou de colocá-lo de lá ou de cá, de direita, esquerda, para cima, para baixo, mas o que ele estava fazendo aqui? Nos ensinando que o que tem menos na escala do possuir é tão importante e valoroso para Deus quanto nós. Isto de alguma maneira é ser revolucionário. Que o direito que tem aquele que está lá favelado, miserável na periferia, é o mesmo que tem aquele que nasceu na mansão. Esse é o Jesus de Nazaré. Esse Jesus de Nazaré que nos chama a sermos, cada um de nós, trabalhadores da tua seara, trabalhadores da sua causa. É esse Jesus revolucionário que quer que não embaemos a nossa espada, quando ele disse a Pedro: Pedro, embainha a tua espada. Quem vai pela espada perecerá. Não é nesse sentido. Mas nos chama a abrirmos as nossas espadas emocionais do coração e irmos à luta em prol daqueles que têm menos. O Brasil, nesse momento, precisa de muita oração, de muita prece. Estamos com 600 e tantos mil indivíduos que foram para o plano espiritual. Quantos mil órfãos temos? Quantos mil viúvas? Quantas pessoas? Oremos por essas criaturas, mas oremos também por aqueles que precisam estar trabalhando para que isso não aconteça mais, não cresça. Não pode ser. O Cristo Jesus revolucionário certamente diria: irmãos, vamos procurar uma maneira de debelar isso. E qual é o caminho que nós conhecemos? A ciência. Muitos de nós ainda menosprezamos, malbaratamos o saber da ciência e ficamos por conta dos... Ora, cuida do templo que eu te dei. Esse corpo, ele me pertence provisoriamente. Aqui é um templo onde habita o Espírito de Deus que me permite estar aqui para desempenhar as minhas funções.
Eu tenho obrigação de cuidar dele. Eu preciso cuidar dele. Tomar banho, se alimentar, se vacinar, né? Dormir as horas necessárias, descansar. Isso tudo faz parte da preservação do meu corpo físico. E é isso que Jesus quer de nós. Que você esteja forte, firme, para ajudar aqueles que vão bater a tua porta. Meus irmãos, meus companheiros, nós precisamos ter, enquanto espíritas, um Jesus mais presente. Não apenas o Jesus das nossas preces, das nossas orações, mas o Jesus das nossas ações. Precisamos, de alguma maneira, nos inquietar, nos incomodar com o que está acontecendo. Não sermos revolucionários da espada, mas sermos revolucionários das ações. Farei o que estiver ao meu alcance para minorar o sofrimento daqueles que não tiveram a sorte que eu tive. Não é? Muita paz para todos nós. Que Jesus nos ajude, não é? A sermos realmente trabalhadores da sua seara. Eu sei que às vezes eu posso ter até de alguma maneira ter sido desleal ou meio deselegante com alguém, me perdoe. Mas o Jesus, o Cristo de Deus, é isso que Ele quer de nós. Que nós sejamos batalhadores da tua seara. Muita paz para todos.